Está escrito em Filipenses 3, versículo 13, o seguinte: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo nos ensina neste versículo a atitude fundamental de quem deseja viver de maneira eficaz na vontade de Deus, ou seja, esquecer o passado e avançar para o que está diante de nós. Ele sabia que o passado muitas vezes nos amarra, nos impede de avançar e nos faz carregar fardos desnecessários. No entanto, ele tomou uma posição firme em sua vida, esqueceu o que ficou para trás e prosseguir para o que está à frente dele. Ele não estava negando seu passado, mas decidia não viver mais sob o domínio dele. Decidia não deixar que os erros do passado determinassem o seu futuro. Quem mais do que Paulo teria motivos para ficar preso ao passado? Antes de sua conversão, ele era conhecido como Saulo, um perseguidor implacável dos cristãos. Ele participou da morte de muitos e arruinou famílias, destruiu vidas. Certamente, o peso da culpa e da vergonha poderia ter consumido a sua mente, sua alma e seu espírito também. Porém, Paulo tomou uma decisão radical. Ele escolheu não se prender às suas falhas passadas. Ele decidiu viver para Cristo, que o havia chamado para uma nova vida. Olha, a conversão de Paulo não foi um simples agir de repente, mas um processo profundo de transformação. Quando ele se encontrou com Cristo na entrada de Damasco, não só os seus olhos foram abertos, mas sua mente foi renovada. Ele passou a ver o mundo, a si mesmo e a sua missão de forma completamente diferente. A transformação de Paulo foi verdadeira, genuína e radical. Isso só foi possível por meio da ação do Espírito Santo, que é aquele que nos capacita a romper com os padrões antigos e a viver a novidade de vida que Deus nos oferece. Se você está em Cristo, você também é uma nova criatura. As coisas velhas com suas culpas e erros já não têm poder sobre você. Você foi perdoado, você foi lavado pelo sangue de Jesus e agora tem uma nova identidade. Portanto, não viva mais preso ao que ficou para trás. Viva a plenitude de Cristo, prosseguindo para o alvo, que é o prêmio do chamado celestial. Uma primeira coisa que Paulo fala é esquecer o passado, ou seja, libertação da culpa. Esquecer o passado não é apenas uma atitude mental, mas uma ação consciente de fé. A culpa que muitas vezes nos impede de avançar precisa ser deixada aos pés de Jesus. O Senhor já pagou o preço por nossos pecados na cruz. O perdão foi dado e nossa consciência foi purificada. Então, por que insistir em olhar para trás? O apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Isso não significa negligenciar ou ignorar as lições que podemos aprender, mas sim, não permitir que o passado dite o nosso futuro. A culpa não tem mais o poder de nos aprisionar, pois fomos libertos por Cristo. E a segunda coisa que ele fala neste versículo é prosseguir, não é? Prossigo para o alvo. Aqui fala de firmeza na fé. Prosseguir significa uma decisão de fé. A caminhada com Cristo exige um esforço contínuo para avançar, mesmo diante das dificuldades. Mas assim como Paulo, devemos também manter o foco no alvo, que é o prêmio do chamado celestial. O apóstolo Paulo não se distraiu com os desafios da jornada,
mas se manteve firme no propósito que Deus havia estabelecido para a sua vida. Uma das formas mais eficazes de prosseguir é através da palavra de Deus. A Bíblia é o alimento diário para a nossa alma. Ela fortalece a nossa fé, nos guia e nos ensina a como viver em santidade. Ao meditar na palavra, a nossa mente é transformada e podemos entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. O estudo da Bíblia é essencial para que possamos tomar decisões sábias, confiar nas promessas de Deus e manter o foco no que realmente importa. Que possamos, assim como o apóstolo Paulo, esquecer o que ficou para trás e seguir com firmeza e determinação em direção ao nosso alvo. O prêmio do chamado celestial de Deus é algo precioso e nós fomos chamados para viver essa realidade em Cristo. Não importa o que você tenha feito no passado, em Cristo você é uma nova criatura. Olhe para a frente, olhe para o futuro que Deus preparou para você e não deixe que as cadeias do passado lhe aprisionem. Prossegue para o alvo, porque o Senhor está com você, guiando os seus passos e fortalecendo a sua fé. Que a sua vida seja uma caminhada constante rumo à plenitude de Cristo, até o momento em que, finalmente, o prêmio da vida eterna seja concedido a você. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.